Olá, boa noite. Vamos esperando todo mundo chegar. Estamos dando início. Olá, boa noite. Estamos dando início ao nosso último encontro do projeto Sala de Professores, criado aqui no perfil Inspirar-se. Ao longo desses dias, nós convidamos diversos professores que inspiram vários outros, pessoas realmente piradas, que estão ligadas à educação e fazendo o seu melhor para que realmente a educação nesse país ocorra. Hoje, como é véspera do Dia das Mães, eu e o Douglas, que vai entrar comigo só depois, achamos por bem homenagear as mulheres que estão por trás de nós, né? Afinal de contas, quem nos vê sabe que nós temos uma história e que somos inspirados pelas nossas mães, pela nossa família. Então eu quero dizer a todos que estão aqui nos assistindo, muitíssimo obrigado pela presença, Maria de Brotas, João, Pedro, meu filho que está aqui vendo a vovó, Fabiana, Adriana, Seite, Priscila, Flávia, a todos vocês. Nós temos o prazer de agora, eu já vou chamar minha mãe para falar com a gente, eu estou bem emocionada, bem nervosa, mas nós teremos o prazer de ouvir as histórias da Sandra, mãe do Douglas, e da Olinda, a minha mãe, que no perfil do Instagram, no perfil do Facebook, tem o meu nome. E às vezes ela me pergunta se tem problema. Eu vou já chorar. Tem problema nenhum, mãe, porque eu me mato de orgulho de você. A minha mãe é aquela mulher que onde chega, todo mundo repara. Ela tem uma força, uma beleza. Oi, Miguel! Ó, um beijo no seu coração, viu? A vovó vai falar um monte de coisa bonita sobre você. Então, olha só, a minha mãe é aquela mulher, por onde chega, ela chama atenção. Há alguns dias, a minha irmã postou no Facebook uma história de que uma vez uma mulher chegou para ela e disse: nossa, como a senhora é bonita. E a vontade da minha irmã era dizer: a senhora não imagina por dentro. A minha mãe é linda, a minha mãe é forte, a minha mãe é aquela pessoa que quando eu tô parada no trânsito, morrendo de raiva, ela diz assim: filha, vai passar. Então ela faz a gente acreditar que tudo é passageiro. Desculpem, eu já tô falando dela e chorando, mas é porque eu sempre fui assim. A minha mãe é aquela mulher que faz a gente acreditar na vida, em Deus e nas coisas boas. Ela sempre me faz pensar no quanto o outro é bom. Então, sempre que eu vou reclamar de alguém, eu reclamo muito de muita gente, né, mãe? A senhora me lembra, mas veja pelo lado bom. E aí, por ser a minha mãe a mulher que ela é, e por fazer uma homenagem hoje à minha mãe e à mãe do Douglas, nossas mães, o projeto Sala dos Professores termina hoje homenageando essas mulheres gigantes que são as nossas mães. Ao contrário dos outros dias todos, né, Douglas, que nós selecionamos trechos do Harari, um historiador, hoje eu selecionei um trecho de um literato, o Walter Ugumãe, que é português, como a minha mãe. E ele, neste livro, O Paraíso São os Outros, onde uma menininha narra a história, tem um trecho que ela diz assim: estou cada vez mais certa de que o paraíso são os outros. Vi num livro para adultos. Li só isso. O paraíso são os outros. A nossa felicidade depende de alguém. Eu compreendo bem. E a minha felicidade depende completamente deles, da minha família, de tudo que ela me trouxe. Vou chamar agora a minha mãe. Então ela já está aqui, já está nos esperando. Uma mãe antenada, uma mãe que não tem medo de erro, né, mãe? Cadê você? Tá aqui. Uma mãe antenada, não tem medo de errar, que me ensinou que errar é humano e que é uma mulher linda, por dentro, por fora, por todos os lugares, né, minha mãe? Então, vamos lá? A minha mãe é uma mulher de fé, né? Então, o Jackson tá aqui. Jackson, muito obrigada. É uma mulher que deu catequese e quando ela era representante na igreja, na verdade, ela foi ministra da palavra, porque ela é isso, uma mulher que tem uma palavra forte, uma palavra linda, uma palavra que a todos da família, a Fabiana está aqui, Fabíola, todos vocês, é uma mulher de grandeza ímpar. Então, ela está sendo chamada, vamos aguardar. Ela que ensinou esse amor. Aí, ó, a Fabiana lembrando, a mulher que faz a melhor coxinha do mundo, é verdade, tirando a Ava Maria, que fazia, na minha opinião, ainda uma coxinha melhor, a minha mãe é com certeza a mulher mais
experiente em coxinhas do mundo. Vamos ver, eu vou chamar de novo, eu acho que ela não viu, espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui, pedir para as minhas irmãs ajudarem. Acho que agora ela está entrando. Ah, conseguiu, minha mãe. Consegui Já me estava ver. pedindo socorro para as meninas, né? Oi, minha filha, mas que pena, querida. Será que eu estou muito mal? Não, a senhora está linda. Fica tranquila. Não, está escuro aqui para mim, por isso que eu É estou porque a querendo senhora estava mudar. contra a luz. Você pode É, sentar a mesa e colocar de frente para a senhora. Essa é minha mãe, o nome dela é Olinda, e a gente está agora fazendo uma homenagem a essa gigante, essa mulher linda, que é a minha mãe. obrigada, Tudo bem, filha. mãe? Aquele lá, Tudo, minha aquele filha. chegando é meu pai. Está perto. Tudo bom, meu amor? Meus Tudo dois bem, minha lindos. gente A querida? pessoa que eu sou são por Olha elas. que minha filha me apronta, gente. Estar aqui falando com vocês. Isso não é maravilhoso? Mãe, Ai, queria filha, que a senhora obrigada. começasse dizendo o que te inspira todos os dias. Todos os dias, filho, o que me inspira é a fé, é o amor a Deus, é a presença dele que eu sinto em mim. Então, todos os momentos da minha vida, a primeira coisa que eu faço ao acordar é dizer assim: Jesus, obrigada por mais um dia. É isso que todos nós teríamos que fazer. Agradecer por esse dia que está se iniciando. E daí por diante, cada momento, cada coisa que acontece, a gente faz a oração. Eu coloco muito, sempre tudo nas mãos de Deus, tudo que me acontece. Um dia, uma das minhas filhas ainda brincou comigo. Mãe, a senhora incomoda a Deus com as pequenas coisas, por isso que acontecem esses grandes catástrofes, essas coisas. Então a gente, Deus, a senhora ocupa Deus por pouca coisa. Eu disse, filha, eu ocupo Deus no pequeno e no muito, Ele me ajuda. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, até a gente conseguir ter a nossa família, ter essa riqueza que foi a Paula, a primeira filha, que foi o primeiro presente de Deus que Ele me deu, e em seguida um trabalho, uma vida, que foi o A que a senhora gente é sabe que, hoje. assim, eu não sei se a senhora sabe, mas eu acredito que sim, tudo na minha vida antes eu rezo uma Ave Maria. E Você assim, isso foi a senhora que me ensinou. Né? Eu sei que hoje a senhora está brava comigo, que eu não vou mais à missa tanto quanto a senhora queria que eu fosse, que a senhora queria que eu é participasse. verdade. Há algumas coisas que eu ainda preciso resolver com Deus, a senhora sabe, mas a senhora sempre traz essa fé, essa força. Eu acho que, mãe, a minha mãe já passou de 70, embora não pareça, não vou falar a sua Nossa, idade, porque eu sei não que não pega parece, bem, não. mas é uma mulher linda, forte, uma mulher guerreira, uma mulher que me ensinou o trabalho. A Sueli está aqui nos ouvindo, a gente acabou de sair de uma outra live em que a gente falou de mulheres que trabalham. E a senhora, mãe, sempre trabalhou. Eu me lembro que, Sempre assim, trabalhei. eu era pequena, a senhora ia me deixar na escola para ir fazer compras no Macro com a tia Cândida, uma linda, que se tivesse aqui conosco também estaria te assistindo. Estaria aqui sendo Então, fala do homenageada. trabalho para a senhora. Por que a senhora nunca falou assim, vou parar de trabalhar para cuidar das minhas Eu, filhas? Porque o papai eu, podia é, fazer isso para a senhora, né? exatamente. Eu sempre trabalhei, sempre, mas eu tive a oportunidade de trabalhar sempre em meios períodos. Então, a princípio, foi na feira. Eu me casei, íamos para a feira todos os dias, mas eu já tive a oportunidade de poder. O meu marido ia de manhã com o caminhão, com as coisas, e eu lá para 7, 7h30, eu tinha uma pessoa que vinha cuidar de você no começo, que era só Tá bom. você e da casa, e eu ia para a feira. Então, eu trabalhava na feira das 8, vamos supor, até 1h da tarde. 1h da tarde voltava para casa, essa pessoa que cuidou de você, que já arrumou a casa, ia embora e eu ficava, fazia o almoço e resolvia tudo que tinha que resolver. Mas eu não me vi nunca ficando em casa. Eu sempre, depois da casa, da feira, foi para o restaurante, né? Do restaurante com a tia Cândida, com a tia Ana, com os tios, né, que foi tudo maravilhosamente bem. Depois do restaurante, que a gente tinha aquele movimento só na hora do almoço, era um restaurante que ficava aberto só na hora do almoço, ali na sede da Unibanco, na Raposo Tavares. Então, nessa época, a gente trabalhava muito, éramos
10 ou 15 pessoas trabalhando na hora do almoço, gerenciadas por mim, pelo Rogério, pelo meu marido, e pela Candinha, pelo Manuel, e pelo tio Tol, mais tarde a tia Ana. E nessa hora de almoço, o movimento era das 11 até as 3 horas. Depois disso, se arrumava tudo, se deixava adiantado para outro dia, que não tinha mais nada para nós fazermos, a gente ia para casa. Então, essa facilidade de eu ter sempre mais meio período, ter horários adaptados a gente mesma, acho que deu mais força para eu poder cuidar de vocês e cuidar de ajudar sempre, que já em solteira eu sempre trabalhei. Trabalhávamos na feira com o meu pai, com os meus irmãos, foi um tempo maravilhoso, que eu digo Conta que uma às vezes história da as pessoas... feira, mãe. A minha mãe tem várias histórias da feira. Quando nós éramos crianças, nós íamos à Água de Lindóia e ficávamos ali ao lado do lago ouvindo as histórias dela, contando das as irmãs, histórias. do meu Foi, avô que era muito bravo. foi um tempo maravilhoso, o meu pai era muito bravo, A tia mas era um Ana está pai aqui ouvindo a gente, viu? tão Só para querido. A Tiana contar. está ouvindo. Tá. Nossa, você viu que me apronta, querida? E a Tê, não está? A tia T, acho que ela não tem Instagram, ela vai ouvir depois. E então, na feira, a gente levantava às 3 horas da manhã, nós, eu e mais a tia Candinha, a Cândida, minha irmã, a Zumira, o Jaime. O papai A está gente falando levantava. ali do lado porque ele quer participar, né, mãe? Não, ele disse para eu não alargar muito, não falar muito, mas eu Pode falar muito, é para falar muito, sim, a família então fala eu, muito. Então, íamos para a feira às 3 horas da manhã, 3h30. Naquela época, não existia supermercados, então existiam as feiras. A gente montava um supermercado todos os dias. Você saía de casa dentro, em cima de um caminhão, onde tinha todo tipo de macarrão, todo tipo de biscoito, todo tipo de pão que vinham entregar na feira. E se formava um lugar tão gostoso de trabalhar, que é o que eu estou dizendo, mesmo trabalhando do jeito que a gente trabalhou, éramos nós os 4 filhos e o meu pai, chamava Barraca do Papai. Então, era uma barraca muito Ai, que querida por lindo. todo o povo da feira. As barracas que tinha na feira, todo mundo conhecia a Barraca do Papai, que foi apelidada naquela época da Barraca do Papai. E além de muitos clientes conhecidos, o pessoal das barracas da feira tinha um carinho muito grande com a gente. Uma vez às 4h30, 5 horas da manhã, na Avenida Santo Amaro, encostado ao Mercado Municipal, que tinha a feira lá, e uma vez vindo de um baile, de uma festa, uns 4 ou 5 rapazes engraçadinhos que viram a gente trabalhando lá Lindos, né? na feira, né, na barraca, montando a barraca, eles foram se querer Se engraçar com a engraçar para gente, jogar vocês. até uma hora, engraçar com a gente. Aí nisso meu pai já vinha com uma coisa de... já tocou nas pernas deles, ele caiu, já xingou, aí já juntou a feira inteira de banca de cereais, de banca de tudo ali, batendo nos caras, pegando os caras. Aí, uma certa altura, os rapazes foram embora, e depois, mais tarde, eles voltaram para querer se vingar do que aconteceu com eles. Com eles. E a quem eles foram perguntar da barraca? A um senhor que tinha uma banca de cereais, o Zé Baiano, naquele tempo. Ele falou, meu, some daqui, porque você sabe que se mexer com essa turma, você mexe com a feira inteira. De tanto que Então, vocês eram some queridos, né? daqui. Então, esse senhor, eles foram embora, desistiram. Falou, some daqui, que aqui você, mexendo com eles, você mexe com a feira inteira. E era uma feira muito grande, que antigamente tinha essas feiras com 100, cento e poucas barracas. Era uma Nossa, coisa uma muito coisa grande gostosa de mesmo. trabalhar. Era muito respeito, era muita coisa. Foi muito bom. Eu digo hoje, eu daria 10 anos da minha vida para voltar ao tempo da feira, que foi sempre maravilhoso. E depois da feira, quando nos casamos, continuamos trabalhando, nunca pensei em parar como hoje. Hoje eu estou em casa nessa quarentena, mas muito triste por estar em casa. Mas Porque continua trabalhando, né, mãe? Acho que vale a pena, sim. eu A minha continuo mãe, tomando conta da minha loja, continuo exatamente. trabalhando, todos os dias eu faço o movimento da loja, eu faço os pagamentos da loja por telefone, então eu continuo na ativa. Não vou para a feira, que é o que eu gostaria de sair, não vou para a loja, uma loja de animais, de rações de grande e pequeno porte,
forte, muito gostosa. Foi Deus, eu digo que sempre é Deus que nos ensina. Está vendo onde entra a minha religião? Em tudo isso. Tínhamos as barracas de feira de legumes, verduras, fomos para a padaria, levantando não tão cedo, porque o teu pai levantava cedo, mas eu ia para a padaria lá para as 7h30, 8h. Da padaria, fomos para essa loja de ração. Então, O era papai quer Deus. que a senhora fale onde fica a loja, A loja faça a fica em propaganda. Itapecerica da Serra, olha a propaganda, em É Itapecerica da lógico, Serra, se chama Plantita. chama Plantita, é uma loja muito conhecida, tem um nome muito que as pessoas perguntam, a Rua da Plantita, lá não conhecem a Rua Antônio Manuel Pedroso de Castro, conhecem a Rua da Plantita, que é onde a gente trabalha, que foi uma bênção. Eu digo sempre que como Deus está presente na minha vida, que na época nós estávamos em padaria, mas a gente estava assim meia deslocada, com só sociedade e tudo mais, estava meia Eu me perdida. lembro. Aí eu pedi auxílio. Falei, meu Deus, me ajude a fazer o que tivermos que fazer. Essa loja estava à venda já há um ano atrás, até que, sem mais nem menos, eu me vi nessa loja. Eu falo, é por Deus. E É, por tudo na Deus. minha vida acontece segundo o que eu falo com Deus. Então, ele está sempre presente. Quando as pessoas falam, mas é muito cartola, está sempre falando em Deus. Não, gente, eu não uso demagogia para falar em Deus, porque tudo na minha vida, desde o momento que eu comecei o meu lar com o meu marido, a presença de Deus foi assim uma coisa maravilhosa em todos os momentos. Os meus pais maravilhosos, meu pai que sempre fez tudo. Meu pai foi sempre um paizão, a minha mãe querida. Meu pai foi embora muito cedo. Mas Então, você a gente... sabe que o Douglas, que faz o perfil comigo, ele é professor de matemática. E uma coisa que sempre me encantou na senhora foi essa facilidade com matemática. Douglas, a minha mãe nunca usou calculadora. Ela faz a contabilidade de uma loja que você não tem noção o Não é trabalho que nada é. de computador, nada. É tudo Nada. no escrita, no caderno, no pagamento, na E como soma, foi nas sempre isso, contas. mãe? A senhora sempre, quando trabalhava Sempre. na feira, a senhora também já cuidava dessa coisa Eu administrativa? cuidava Porque a senhora na tem isso no época que eu sangue. trabalhava na feira, nós, desde o momento que eu me casei, na época que nós tínhamos o restaurante, também eu e a tia Cândida cuidávamos, administrávamos o restaurante, e depois de lá para cá eu sempre tive essa coisa de lidar de contas, de números. A gente trabalhava na feira era assim, foi onde foi a minha melhor escola. A feira era assim, me dá uma lata de massa de tomate, uma lata de óleo mazola, uma lata de molho de tomate, 1 quilo de macarrão, um pão preto, papapá. E tudo isso, quando acabava de dar, o cliente falava, X. Mas como você fez a conta? Porque a minha cabecinha já ia somando. Somando. 4 mais 3, 7, mais 5, 12, mais 4, 16, mais 3, 9, 80, é tudo. Então, quando o cliente terminava de pedir, eu já dava o resultado para Mas ele. as suas. Ó, vamos aproveitar que a Tiana tá aqui junto, nos ouvindo, o Felipe, todo mundo. Assim, a minha família é uma família de mulheres fortes. Eu quero fazer uma homenagem, um agradecimento à Tiana, ela é uma linda, e eu vou chorar também. Eu me acho cada vez mais parecida com ela fisicamente. É uma lindona, uma mulher linda até hoje, como a minha mãe é, como vocês estão vendo. Mas vou fazer uma pergunta agora. Elas eram assim, como a senhora, rápidas na matemática? Eu acho que não. Não, eu acho que talvez a Zumira também era muito de contas rápidas, a Ana nem tanto, a Ana, a Terezinha, mas a Ana não tinha essa Mas a senhora facilidade. e a tia Cândida era também? Eu, a tia Cândida e a tia Zumira, tínhamos muito essa coisa, porque foi quem mais trabalhou, acho que foi a Na feira que feira. nos deu essa matemática que eu digo que era aritmética antigamente, não é matemática, matemática é Aritmética, é outra, verdade, é verdade. Douglas, se a gente estiver errado, nos corrija, mas era aritmética mesmo, era era somar, aritmética né? antigamente, era E soma. até hoje a senhora tem esse E dom. até Ah, hoje, ó, sem dúvida. eu tenho que falar da tia T também, que embora não esteja nos ouvindo, vai ouvir depois, é uma mulher tão forte quanto. É que a Tiana está Quanto? aqui. A Fabiana está falando, se não falar da minha mãe, é que ela não está ouvindo agora, né? Não está ao vivo, né? Mas eu acho que nós que convivemos, eu, a Ana Tereza, eu, a Zumira A e a Cândida. Candinha, tivemos mais
parte no trabalho de tudo, da feira, do restaurante, do armazém. A tia T já Mãe, não foi. fala um pouquinho dessas mulheres fortes, porque assim, olha, para quem não conhece, deixa eu contar. A minha avó, Maria da Paixão, que eu falei na outra live, é uma personagem das histórias da Laura hoje, né, mãe? A Laura conta uma história da Maria da Paixão. Ela teve 5 filhas e 3 filhos. O mais velho, Jaime, e os outros 2 mais novos aqui. Kim e o Toninho. E do Jaime até o tio Kim foram 5 mulheres que cresceram unidas, amigas. Nós chegamos um período a morar todos praticamente na mesma rua, né? Então os meus amigos eram os meus primos. E vocês são, até hoje, muito unidas, né? A tia Cândida, infelizmente, já faleceu, a tia Azul já faleceu, mas a senhora, a tia Ana, a tia T, são, assim, exemplos para nós do que é ser irmã, do que é, como eu li aqui no livro do Walter Hugo Mãe, precisar do outro. Então, fala um pouquinho das histórias, porque vocês também têm histórias incríveis, de cair de telhado. Mas isso era quando a gente Sim, mas era as histórias se criança, fazem assim. infantil, era peraltice de criança, de querer subir no telhado para ver o mel. Nós tínhamos um enxame de abelhas em cima, era no quarto do meu pai, em cima. E antigamente as casas eram feitas com estuque, era uma rede, né? Eu não ligo essa alvenaria, tudo isso, Gesso. não, era uma rede e pegava o cimento, era quadrados. Então, você tinha que andar no telhado em cima, no forro, mas andando nos pilares, na madeira. E eu fui andando lá, vendo o enxame e tudo mais, eu pisei no falso, então eu fiquei só presa no falso, então naquele estupro, naquela coisa com as perninhas para cima, então são coisas peraltices de criança, da gente, no tempo de chácara, é uma história, a vida da gente dá um livro muito grande, porque quando meu pai e a minha mãe vieram para o Brasil, meu pai veio 1 ano e 1 mês na frente, e a minha mãe veio depois de 1 ano e meio, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, veio a minha mãe com os 5 filhos de Portugal para cá. E trabalhamos muito, desde trabalhar em chácara, desde trabalhar em muita coisa. E na chácara era interessante que nós os 5, era eu, a Zumira, o Jaime e a Cândida, que éramos os mais velhos, e a Ana, que a Terezinha, o Toninho e o Kim já nasceram aqui. Então, nós viemos de Portugal e eles nasceram aqui. E um dia, numa chácara que o meu pai trabalhava, que ele teve, tinha um pé de jabuticaba muito grande, e tinha uns caixotes de feira, daquelas feiras de verdura que levam aqueles caixotes assim embaixo. E nós fomos lá, vemos esse pé cheio de jabuticaba, subiu eu, a Candinha e o Jaime, lá em cima, catando jabuticaba e tudo mais, daí um pouco o Jaime cai lá de cima e cai com as costas em cima de todos esses caixotes. Então, ele machucou muito as costas, os pregos nas costas. E eu, coitadinha de mim, quando eu vi o meu irmão machucado, eu só soube dizer para ele: ai, Jaime, já te compõe a mãe, rasgaste a camisa nova. Eu não me preocupei com ele machucado. Eu me preocupei que ele rasgou uma camisa nova que ele teve. Foi a sua cara. Gente, então, são coisas que a gente guarda. Eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, o Jaime tinha 14 anos, 13, 14 anos, e aí por diante. Se eu tinha 8, 9, a Cândida tinha 7. Então, aí por diante, e sempre foi assim, mas sempre com muito amor, todos juntos. Nos casamos, cada um, quer dizer, cada um não, a Zumira e o Jaime casaram no mesmo ano. O Jaime casou em março e a Zumira casou em maio, então 2 meses de diferença. E depois, 7 anos depois, casei a Cândida no dia 20 de dezembro e eu no dia 20 de janeiro, também 2 meses de diferença, próximas. Então, e o meu pai, uma coisa que ele exigiu sempre da gente, conforme ia casando, que nós ficássemos morando em volta dele. Tanto que a Terezinha, quando se casou,
o meu pai falou, e ela pensava, os pais do Toninho pensavam em comprar um terreno no Arpoador. E o meu pai viu e falou assim: olha, se casares e fores morar para longe, não tens festa de casamento. Olha Então só. ela teve que comprar a casa e construir aqui no bairro que ela morava na frente. Ela morava e eu fui morar na frente dela. E o meu pai a Ana, o Toninho, moravam todos, a Zumira, o Jaime, todos ali naquele pedaço. Todos. Isso Próximos. foi uma exigência que o meu pai fazia para cada uma que se casava, continuarmos juntos, uns todos. Tanto Mãe, que pode falar. até Tanto que. começar a faltar alguém, que foi quem faltou primeiro, foi a Candinha, a gente tinha o costume de almoçar juntos todos os domingos. Uma coisa Café que da ela ia manhã também na sempre, Tia Azul, todo sempre, domingo, o né? café da manhã do domingo era na casa da tia Azul, de vez em quando ia para a casa de outra, mas era matinal mesmo. Então sempre fomos assim muito unidas, de ficarmos sempre juntos. O que doía a uma, acho que doía a outra, era A uma coisa todas, é. impressionante. Olha, foi Era exatamente por isso que eu escolhi esse trecho, né? Quando ele diz assim: a nossa felicidade depende de alguém. Eu sim. cresci admirando na senhora e nessa família linda que nós temos, graças a Deus, esse amor que, apesar de ser, né, de uma série de coisas, ele sempre existe. Me diz uma coisa: quem olha a senhora agora linda, né, formosa, bonita, não sabe essa história difícil que a senhora teve chegando no Brasil. O Edu perguntou aqui agora, né? Chegou de Portugal no navio e não teve vontade de jogar para o fundo do mar? Quantas dificuldades vocês nos tiveram para a senhora hoje estar aqui? E eu Tivemos. sei dessas dificuldades, a gente é fruto Tivemos. dessa Meu pai e história, minha mãe né? tiveram muitas Fala um pouquinho, dificuldades. mãe, dessa chegada ao Brasil e dessas dificuldades que vocês encontraram num Então, país novo, com uma cultura quando a gente diferente. chegou no Brasil, que o meu pai já estava aqui, como nós falamos, morava em Campo Limpo, o meu pai. E nós fomos morar numa casa, assim, no meio de um ermo. Acho que era só aquela casinha que tinha no meio do mato e tudo mais. E a gente lá, só minha mãe, meu pai e os 5 filhos, morando naquela casinha. Durante o dia, o meu pai trabalhava numa chácara, ele trabalhava, era um funcionário dessa chácara, mas ele, como sendo a pessoa que ele sempre foi, ele pediu para o dono dessa chácara um pedaço de terra para ele, nas horas vagas, quando acabava o trabalho dele Que bom, que nessa moço. coisa, ele ia trabalhar, cavocar, plantar esse pedaço de terra que ele pediu emprestado. Então, meu pai sempre começou assim, mas nessa época ele só trabalhou uns 3 ou 4 meses aí, que logo em seguida viemos aqui para o bairro do Jardim Montebello. Jardim Montebello, e na Raposo, e lá o meu pai rompeu, ele abriu uma chácara, ele pegou um espaço enorme, né, uns 2 ou 3 quilômetros de mata, e foi abrindo e cavocando até que fez uma chácara lá, um mangueiro para criar porcos. Então, tudo isso foi feito quando a gente veio. A gente morou em casa de pau a pique. Pode-se dizer que morou em casa que à noite, quando os cachorros se assustavam, derrubavam a janela do quarto. Então, era uma Jura, coisa mãe, eu não muito. sabia disso. Essas Essa eu não coisas sabia. aconteceram. Então, a gente morava numa casa com 2 quartos, cozinha, que não tinha sala, e a gente morava ali aqui onde é agora A os Decathlon. prédios na Decato, Ah, nós sim, viemos do para outro lá. lado. Nós também Sim. tivemos na Decato uma chácara que o meu pai foi também trabalhar aí. Isso, então, foi assim, muito fome. Nós nunca passamos, não podemos dizer que passamos fome, não, porque o meu pai comprava frutas em caixas, mexericas, bananas, tudo com muita fartura, sempre em casa. Aham. Mas não de ter uma regalia, de ter uma vida tranquila. Hoje eu digo que eu nunca imaginei ter a vida que eu tenho hoje. Que foi construída graças a muito Quando trabalho, né? mesmo quando eu me casei, quando casei com teu pai, também nunca imaginei chegar ao que eu cheguei hoje. Isso foi uma coisa que foi tudo por Deus. Mãe, eu respeito o seu Deus e eu acredito fielmente nele. Mas esse Deus te deu uma força incrível.
Então, assim, eu Nossa, sei de histórias que a senhora fazia tricô para o meu pai vender na feira. para vender na feira, quanta tricô de máquina. Minha mãe, quando eu me casei, a avó Maria e o vô, eles faziam questão de cada filha levar uma máquina de costura e uma máquina de tricô. Na época era mais de costura. Depois que começou a de tricô, eu já trouxe uma máquina de tricô, que quando eu comecei meus 15, 18 anos, foi quando começou as máquinas de tricô. Então, minha mãe comprou uma máquina de tricô para mim, foi comigo lá no centro da cidade fazer o curso, e depois a Zumira também já comprou, e cada uma que se casava levava uma Uma máquina de máquina de tricô e uma tricô. máquina de costura. Então, foi coisa que o meu pai sempre fazia para nós. Mas, não, a máquina de costura e a máquina de tricô, além do que ele podia ajudar, graças a Deus, sempre tivemos um pai que sempre nos deu tudo o que ele podia nos dar. Foi um Muito pai bom. maravilhoso, um pai carinhoso, um pai que cada vez que a gente chegava da feira, que levantava às 3 da manhã e Conta uma história voltava às dele 2 da bravo, tarde. porque ele também era um pai bravo. Eu sei de umas Não, histórias dele de não deixar. ele era bravo na seguinte forma, de quando a gente começou a ser adolescente e jovens, nós não tínhamos liberdade para sair de casa. Ele não gostava, até eu me lembro que o teu pai hoje é um pouco parecido com ele. Ele não podia ver a minha mãe trabalhar, porque tinha as filhas lá, tínhamos que lavar, passar, arrumar. A minha mãe só costurava para nós, fazia roupa, fazia crochê ou tricô, mas serviço de casa, depois que a Zumira tinha os 8, 9 anos e eu seguindo ela, sempre foi coisa nossa. Então, se queria ver o meu pai bravo e brigar com a gente, era quando eles se deitavam e nós não tínhamos arrumado a cozinha à Eu me noite. lembro dessas histórias. Ai, gente, o meu pai virava uma fera. São umas Julinho, olha, vagabundas. tem um autor de livro aqui nos ouvindo, ele está dizendo que são histórias lindas. Julinho, viraria um livro lindo. Porque além Não, dessas histórias da bronca, da louça, tem outras não. histórias. Conta Nossa, às uma, mãe. vezes nós tínhamos uma turma de jovens lá, juntava o teu pai, o Joaquim, o Manuel, marido da Cândido, toda essa turminha de jovens, e às vezes falavam de ir em algum lugar. Ah, quando você ia crente contar lá para o teu pai que ia, quem disse que ele deixava? Não deixava. Nós três não deixava ninguém sair, ficava todo mundo de cara amarrada, mas ninguém saía. Chorava. Nossa, tinha uma senhora, a dona Clara, que morava aqui perto da gente, mas ela morreu muito cedo. E ela, quando nos via, ela achou que ela ia encontrar lá em casa e via a gente chorando, já imaginava o que acontecia, coitada. Ela falou, ah, não podia deixar elas irem, que elas não vão fazer nada errado, não sei o que lá. Mas essa liberdade nós nunca Não tivemos, tinha, né? sempre. E a chegada ao Brasil foi com toda essa dificuldade, mas também teve muita coisa engraçada. Eu me lembro de uma história que vocês contavam das tias comendo aquele cogumelo Ah, que era sim, isso foi venenoso. quando fomos para a chácara que é hoje a Decathlon, ali era uma chácara antigamente. E nós viemos de Portugal, lá em Portugal tem os cogumelos, que lá em Portugal chamava, não sei se ainda chamam hoje, de tartulhos. Chamava de tartulhos. E lá tinha os venenosos e os bons. E os bons tinham um anelzinho no pé, embaixo. E É, aqui é o contrário, esses cogumelos que nascem onde tem lixo, onde tem coisas fechadas, ele tem um arozinho embaixo que é o venenoso, mas aqui é o venenoso, lá em Portugal era o que não tinha veneno. Aí os e meus aí, irmãos todos saímos de manhã, amanheceu, eu fui para a escola com a Cândida, o Jaime tinha ficado em casa trabalhando e viram os tartulhos. Olha, pai, tantos tartulhos. Cortamos, vieram para casa, limparam direitinho, puseram na chapa e assaram os tartulhos e comeram os tartulhos. agora eu Só que soube que para a mim não senhora não. sobrou. Isso. Para mim não sobrou. Eles não deixaram tartulhos para mim. A tia Cândida comeu muito. O tio Jaime, a tia Zumira, a tia Cândida. Olha o pai lá Aí, falando. amor, fica quieto, por favor. Mãe, ele Aí, quer participar. A gente vai fazer eu uma live acho que com sim. ele. Aí, filha, eu fui para a escola com a tia Cândida começou a vomitar, veio com vômitos, e eu também ainda vomitei. Aí cheguei em casa, o tio Jaime já estava lá e a tia Zumira vomitando.
Aí pegaram uma pessoa que trabalhava com a gente, com o vô na chácara, ele viu aquele desespero, os quatro todos passando Todos mal, passando vomitando mal. ali, todos desmaiando. Ele passou, a raposa era bem mais estreitinha, e passou um caminhão de areia. Ele subiu no caminhão de areia, sem pedir ordem nem Sem nada, pedir ordem subiu nem no nada. caminhão porque o caminhão de areia subia muito devagar ali, e foi até no posto rodoviário aqui da Sim, aqui da Previdência, para Previdência. avisar lá o que estava acontecendo para mandarem socorro para cá. Aí veio uma ambulância, levou todo mundo para o Hospital das Clínicas. Lá ficaram. Eu não fui, porque eu não estava passando Não tinha mal. comido, né, mãe? Não sobrou para a senhora, ainda Ela bem? estava tão mal que a minha mãe ficou lavando o vestido branco dela para mortalha, de A tão tia ruim que ela Candinha, estava. né? É. Aí, e o médico falou que tive sorte, porque ainda comeram a quantidade certa, que se comessem demais, Um pouco estouravam, e se mais. comessem de menos, era só, não dava para acudir ao veneno. Então, foram salvos todos por causa Todos. dessa tragédia, essa coisa dos cogumelos, que em Nossa, Portugal, mãe. com Podiam comer. anelzinho, podia se comer. E aqui é o contrário, com anelzinho é o venenoso. Olha, o meu pai está lá atrás querendo falar, porque meu pai também é um grande contador de histórias, né, mãe? O pai, onde Nossa, senta, pega um papel, escreve. Semana passada ele me deu de presente a história dele escrita, que vai, se Deus quiser, virar um livro. Mas a gente sempre teve meu pai com essas histórias escritas no papel, mas a minha mãe com as irmãs, com essas histórias orais. Então, nós crescemos ouvindo essas histórias em Águas de Lindóia, isso. E em participando Santos, lá em Oceã, ou na casa da avó Maria, que a gente ia na muito à Praia avó Maria, nos Grande. cafés da manhã da Tia Azul, né? Sim. Então, assim, Era a gente para está aqui matar a junto saudade, né? para matar a saudade. A gente está aqui É. juntos hoje para falar de histórias de mulheres que inspiram. Hoje a gente termina o projeto Sala dos Professores. A minha mãe não é professora por acaso, porque ela tem tudo Não para ser sou professora. professora, estudei até o quarto ano, não fui mais, porque os meus pais não conseguiram, não podiam nos dar o estudo, tivemos que trabalhar. Mas olha, a E senhora era ministra da palavra na igreja. Eu vou na dizer uma igreja, eu coisa, fui ó, o Júlio ministra está aqui ouvindo, tem uma história do Júlio que ele nem sabe, eu conto quando eu dou palestra, que uma vez a gente treinava muito para ser comentarista e leitores na igreja, lembra? Primeira leitura, segunda leitura, e o Júlio decorou a leitura. E quando ele chegou lá na frente, ele lendo, ele virou, acho que era a senhora comentarista. Onde é que eu tô, tia? Porque ele tava declamando, não lendo. E a gente teve muito isso na nossa família naquele período histórico, né? De a gente se preparar para ler na igreja, da senhora ser comentarista. A senhora tem. sim, A eu minha fui mãe ministra lê. da Eucaristia, eu fui ministra da Isso. Eucaristia, Fala ministra da dessa sua palavra. relação com a igreja, mãe, com Deus, né? Esse Deus seu Ah, sim, foi amigo. sempre foi é o que eu estou dizendo, eu fui sempre uma muito participativa da igreja. Acho que eu puxei mais de todas nós, a que mais puxou minha mãe fui eu. A Também minha mãe acho. era ministra da Eucaristia quando começou esse movimento dos ministros das igrejas. A minha mãe foi escolhida como ministra da Palavra, da Eucaristia, foi professora de catequese. Então eu puxei um pouco mais essa O coisa da Sérgio minha foi mãe coroinha, né? e acabamos indo um pouquinho e fui para lá. Só que eu não consegui levar à frente, porque, como todas sabem, eu tenho uma tremedeira nas minhas mãos muito péssima, e acho que isso é que não me deixa. E para você ler uma leitura, você tinha que segurar ali o Eu me papel. lembro. E eu não conseguia, então eu tive, mas foi muitas vezes que as pessoas vinham, que o pessoal da igreja indicava, que o pessoal da igreja vinha, um padre novo, já sabia, já a Olinda ia ser chamada. A última que eu fui, eu falei, não, eu não consigo, porque pedi muito a Deus para me tirar essa tremedeira da mão. E Ah, mãe, Deus não mas eu tirou porque Ele também. não queria que eu Eu fosse. também. Se a senhora soubesse que assim, eu vejo as pessoas tomando água ao vivo, eu falo, nossa, que lindo o povo que consegue tomar água ao Não, vivo. mas Se eu isso já tomar é água agora, eu tomo hereditário. banho. É, É é hereditário. hereditário. Essa tremedeira que a gente tem nas mãos. O meu pai era dessa forma. O meu pai, nós puxamos o vô Marques mais dessa Mas forma. mesmo com a senhora Mas, tendo essa tremedeira toda, quando a senhora era muito comentarista na igreja, até assim, hoje, eu lia né? muitas. Eu trabalhei muito na igreja, eu me dediquei muito.
mas hoje não estou. Eu, para dizer a verdade, eu ainda não achei uma igreja, depois que viemos lá do nosso Que bairro, mudou para ir. não achei uma igreja que eu me sentisse à vontade de poder ir participar, trabalhar, ainda não consegui. E agora, depois do que Mas aconteceu, olha, aí. a senhora tem um dom que eu não combinei de conversar com isso com a senhora hoje, mas eu vou falar desse dom, porque até o Sete está aqui trazendo, que é de cantar. Então, a minha mãe, por exemplo, hoje ela vai à missa na Nossa Senhora São Pedro e São Nossa, Paulo, não, São Pedro e São São Paulo. Pedro e São Paulo, e lá não tem grupo de Lá canto, não e a minha canta. mãe acha Lá isso é o que fim do mundo. E ela eu acho. chama a cantoria. Uma outra vez, deixa eu contar essa história. Nós fomos a uma sardinhada portuguesa e havia uma cantora de fado, uma fadista. E a minha mãe tirou o microfone da mulher e Eu não quase que tirei, ela, ela que me viu cantar ela e veio trazer o microfone para mim, para eu cantar no microfone. e ela Adoro cantar, eu gosto muito de cantar. E, graças a Deus, tenho uma boa memória. Eu consigo guardar as músicas. Então, sempre que eu escuto alguma música, eu já sei. Teu pai mesmo tira sarro muitas vezes de mim. Fala que essa você não sabe, ou até essa você sabe. Você sabe? A senhora sabe É, que a Laurinha fez uma live e o Douglas, que fez a live com ela, falou para ela o que ela quer ser. Ela quer ser cantora. Então tem gente aqui pedindo se a senhora cantaria um trechinho de uma música agora? Ó, o Edu criou até um hashtag Canta Tia Olinda. A senhora cantaria uma música agora, sim, é que te que na marcou hora. muito? O que eu canto mais era músicas de igreja, filha. Mas é Não para vem na cantar a mente. música de igreja. Se lembrar de alguma durante a nossa conversa, a senhora canta. Mas a senhora tem amigos padres, né? A minha Tenho mãe é. muitos. Fala Ontem um pouco. mesmo eu falei com o padre Zé Marques, que foi um padre que, quando nós nos conhecemos, ele era seminarista e nós éramos da juventude, que veio os seminaristas, os redentoristas, trabalharem aqui na Raposo com a juventude. Então, nós trabalhamos, e quando foi que saiu daqui os redentoristas, ele se ordenou padre e nós nos casamos, eu e o teu pai. Então, nós temos o mesmo tempo, nós de casamento e E ele ele de de padre. ordenação. E ele, depois de algum tempo que ele saiu daqui, ele veio procurar a gente e até hoje nós somos amigos, irmãos, é o que eu estou dizendo, o Padre Zé Marcos é como um irmão para mim, os irmãos dele e ele. Então, é essa afinidade que a gente tem que fazem a gente continuar mais, sim, dedicar mais à igreja. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha religião, eu amo ser católica, gente. Isso é uma realidade muito grande em mim. Eu comecei E a live te apresentando, dizendo que a senhora é aquela mulher que me ensinou, quando eu estou no trânsito, querendo xingar. Filha, pense em Deus. Quando eu bato o dedinho, aliás, as minhas amigas da escola tiram muito sarro de mim, porque eu não sei falar palavrão. Isso tem a e ver com a depois que senhora, começou a né? dirigir, né? Não, A, mas Paula, a senhora não me deixava, porque a gente, quando batia o dedinho, falava. Como é que a senhora falava? Ai, graças a Deus. Mãe, como assim? Eu bati o não, dedinho, é o que eu graças a digo, a Deus. Priscila, quando ela entrou na faculdade, a Pri lembra disso, ela teve amizade com a Érica, que é amiga dela Tá até aqui nos hoje, ouvindo. A e Érica tá com aqui. a Érica e a Fernanda. E ela, logo o primeiro dia de faculdade, que vocês sabem como a Priscila era tão dependente Ansiosa? de mim, a Ah, Fri tá era vendo? assim, uma coisa impressionante, dependente de mim, que não sabia ficar em lugar nenhum que eu não estivesse junto. Verdade. E então ela se apegou a Érica e a Fernanda. E um dia, sem mais nem menos, ela chega em casa para mim e fala: ai, mãe, mas as minhas amigas, a Érica não escuta, era coisa de Ixi, Érica. juventude. E a Érica falou, acho que puta que pariu, alguma coisa assim. Ela Mãe, chega em casa tão aflita que a Érica falou esse palavrão. Falei, filha, não deixa falar isso. Quando ela falar isso, você diz para ela, fala assim, ô minha mãe santíssima, oh meu Deus, não precisa falar esse palavrão. Então, é uma coisa esquisita. Ela nunca tinha escutado esse palavrão. A acho que não Priscila, foi esse, bem, mãe. Acho que foi um bem pior. Que a não, senhora, não, acho graças a que Deus, foi esse. agora não quer E contar. é o que eu estou dizendo, o quanto eu levei as coisas da avó para frente. A minha mãe, quando viemos para o Brasil, quando viemos aqui para São Paulo, uma família que até hoje essa família está lá no bairro, eu conheço, essa família chamou o Jaime disso daí.
ao seu filho. Isso Gente, daí. o Jaime ficou muito revoltado. O Jaime saiu para a briga. Você não saiu, brigou, brigou. Aí a avó Maria um dia disse assim: Ô filhas, mas o que é a diferença de dizer, ô filho de um pau? Filho de uma madeira. É a mesma coisa, nós que fazemos esse palavrão virar palavrão. A avó Maria passou isso para Esse mim. papo Passou é isso para muito antigo, vocês. vem subindo mais o papo, quando ela Olha, o casou, meu quando pai ela... quer muito participar da live, né, mãe? Acho que isso é Tá linda ciúmes. tua mãe, né? Mãe, sabe que teve uma amiga agora que falou uma coisa, né? Quem sai aos seus não Parece pode ser a diferente. a Vocês têm Hebe, muitos essa ditados. novela. Fala, paizinho. Não, é Hã? Ele quer participar, mãe. Deixa Acho aí. que sim. Mãe, tem muitos ditados portugueses que vocês usam que para nós são muito diferentes, né? Então, quem sai aos seus Não degenera. não degenera. Que tem mais algum outro que eu me lembro agora? E tem aqueles. Tem muito, é o que eu estou dizendo, numa hora dessas não A vem. gente fica Eu tenso e não assisto lembra, muito a né? televisão, eu assisto muito o canal português. Em português falam muito parva. O que é ó parva? Ó parva, bobo, ó bobo, ó parva. Então, lá em Portugal És se uma... usa muito isso, és um parvo. Tu fazes melhor é parvices, porque és uma parva. Então, são muitos ditados. Um dia desses eu vi na televisão o Cauã Sei, eu não falando sei com um sobre, menino de Portugal sobre as coisas de Portugal, os sobre as linguagens, dizeres, né? sobre Vocês essa. tiveram dificuldade quando vocês chegaram com a linguagem, assim, de não entender Não. como os Até brasileiros hoje o falavam? português leva a ser, tem um sotaque diferente, né? Eu gosto Eles tiravam demais desse sarro, a sotaque. senhora sofria Sim, os preconceito? portugueses, até hoje se fala, onde tiver alguém, é os portugueses, já são Pelo diretamente, seu ninguém diz é um sotaque, espanhol ou é isso ou é aquilo. É, os portugueses têm sempre. E é como eu te digo, lá em Portugal, quando a gente chega lá, é chamado os brasileiros. brasileiros, é, E aí aqui nós somos chamados de de portugueses. portugueses. É o que eu estou Mãe, dizendo. agora, ó, a gente contou da sua chegada no Brasil, a gente contou do seu trabalho, eu vou tocar num assunto agora que eu acho que a senhora vai chorar. O Miguel está ouvindo a gente, o João já mandou diversos corações. Que família linda é essa que Olha a senhora lá, construiu? A Laura também. Aliás, ó, o hashtag Canta Dona Olinda tá forte aqui. A gente vai lembrar uma música do Padre Zezinho, que eu sei que a senhora gosta. Ah, sabe aquela que eu adoro, que fala assim, para não ferir ninguém, para eu não vim te ferir procurar. ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta a minha história. Por mil caminhos e a sorrir, eu procurei compreender, nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas Mas quem não entendeu fui eu. fui eu que Esqueceu esqueceu quem quem foi foi Jesus, Jesus, que que fez fez um um bem bem maior que o maior que o meu. mundo. E E mesmo mesmo assim assim morreu morreu na na cruz. cruz. Nossa, mãe, que linda! Mãe, a senhora não tem noção do orgulho que eu tenho de ser sua filha. Filha, Todos eu os tenho dias eu tanto acordo pela orgulho manhã e de você. agradeço pelo presente que Obrigada, Deus me minha deu de ter filha. dado a senhora, meu pai. São dois Obrigada, presentes minha filha. maravilhosos. Eu não Eu que eu seria quem eu agradeço sou, nem todos metade do os que eu sou, dias. se não fossem vocês dois, se não fosse Obrigada, essa minha família irmã. linda que a senhora me deu. Vocês três são a minha vida, a minha família toda é a minha Fala um vida. Eu pouquinho amo a dessas minha três, né? Porque família. assim, a senhora sofreu muito comigo. Foi uma coragem ter a Flávia e depois o azar de ter a Priscila. Não, desculpa. Calhou de ter a Priscila, que levou uma Três bronca da tia maravilhosas, Cândida. lindas, que tiveram os seus prós Mas e eu nasci contras na muito idade doentinha, não certa. é? Conta Você desse teve, começo foi sempre do com muito avô, problema de saúde. viu? Você me deu muito, não deu trabalho porque eu não dei trabalho, eu não corri atrás, porque você não engordava e a gente não percebia, estava sempre do mesmo tamanho. Que o vô Marques dizia assim: ó, minha filha, os vestidos tu rasgares, aí tu zeu dar todos.
São palavras do teu avô do Marcos. avô Marcos. E o meu pai e a minha mãe sempre tiveram esse carinho enorme por vocês, por você, pela Flávia. Meu Deus, como meu pai Nossa. Eu me amava lembro que eu fui vocês, a amava única neta todos a os dormir com netos. eles, né? É, Mas eu fui a era única a dormir com eles. todos os netos, mas como você acha que eram meninas, eram assim mais muito apegadas o meu pai e o teu avô. E a Nossa, senhora que era tão beleza. medrosa com o bebê que tem uma história que a senhora, quando a Nossa, Priscila nasceu, que a senhora falou como que era. Vou fugir nossa, desse. o pediatra de vocês, ele não aguentava mais todo dia. Então eu dizia assim para ele, ai, doutor Moisés, eu penso assim, doutor Moisés, se alguém lembra ou teve esse médico, olha, Sim, foi o médico da Paula, da Flávia, da lá na Pri, Faria para Lima, todos eu né? tive o mesmo problema. Um dia encontrando com ele no Guarujá, numa das vezes que a gente foi para o Guarujá, encontrei com ele e a esposa dele num shopping lá no Guarujá. Eu falei, doutor Moisés, o senhor Ele não quase vai lembrar correu. de mim. Ele falou, a senhora, eu falei, o senhor não vai lembrar de mim. Ele falou, como não lembro? Como está a minha amiga Paula, a Flávia e a Priscila? Olha Então só ele que lembrava de lindo. vocês, lembrou de mim do mesmo jeito. E ele dizia assim para mim, eu dizia assim, ai, doutor Moisés, eu penso assim, que hoje está tudo bem, mas e amanhã? Ele falou, a senhora é que nem aqueles agricultores que falam assim, ai, que colheita boa que eu tenho, mas se vier a geada? Minha senhora, quem não tem competência não se estabelece. Eu me São lembro palavras disso. dele. Eu me lembro. E mesmo assim, a senhora teve a Priscila. A Priscila, a gente brinca porque eu e a Flávia somos próximas e temos o Júlio e o Márcio próximos. E aí vem a Pri, sem nada, né, de combinado, que é a sua caçula, né, seu denguinho. E Meu agora tem Deus. os 3 netos, né? Eu me lembro, olha, quando eu resolvi tratar o João com homeopatia, o João muito doente, com uma febre forte, a minha mãe louca da vida comigo, porque eu não dava um antibiótico, não tratava logo, né? Porque a senhora É porque sempre me. você fez a mudança Sim, da da alopata para alopatia, homeopata, né? E isso. você fez, e eu vi aquele menino tão, depois de ter operado, depois de tanta coisa, ele ali quietinho, 2 anos e meio tinha o João, 2 para 3 aninhos, e aquele ali no meu colo, dormindo, com febre ardendo, e você nada, que eu saí da tua casa e eu fui para minha casa chorando, que eu ainda morava lá na Sim, Raposo, sim, e eu me fui para lembro. minha casa chorando. No outro dia, olha, eu conto sempre essa história, no outro dia eu fui para a loja. Aí eu estou lá na loja, aí entra uma senhora, comprou lá muito bem, eu sempre querendo agradar as clientes, vi que era uma cliente nova, chegou, e quando chegou no caixa, eu quis falar alguma coisa para ela, e eu falei assim, sei o que eu comentei da vida, e comecei a chorar. E comecei a chorar por causa do João. Aí ela falou, mas o que é isso que foi? Falei, desculpa, é que o meu neto não está bem, eu estou muito angustiada. E ela, qual não foi a minha surpresa? Daí a uma hora ela está lá na loja com um maço, um buquê de flores para mim. Olha que lindo A dona isso, Neuza, mãe. até hoje essa senhora é minha querida por causa disso. Gente, ela voltou lá com um maço Para de te flores e me agradar. procurar. Não, foi no outro dia que ela voltou com as flores e procurar como é que estava o João Pedro. Então foi uma coisa que eu nunca esqueci, pelo meu medo, como tenho sempre. Criança pequena, para mim, é um problema. É verdade. Me Olha, deixa sem alicerce. estão falando que a gente tem que gravar em podcasts as histórias que a senhora contou, que vai virar um livro. As histórias da senhora e do papai realmente viram um livro. Vocês vejam que eu virei professora de língua portuguesa porque eu tenho 2 grandes contadores de histórias em casa. Aliás, eu tenho uma família contadora de história, né? Porque o tio Tó já estaria aqui contando história também, a tia Contando Cândida história também, também. né? O tia Azul também. Era um povo que gostava de contar história. Agora, fala um pouquinho dos seus netos. A senhora tem 5 minutos ainda, né? Ai, É pouco. olha, Jura, eu queria ficar falando o dia inteiro, né, mãe? quando nasceu o João Pedro, gente, que criatura, eu vejo, eu fecho o meu olho e eu vejo aquele menino com o dedinho na boca, olhando assim para tudo. Ai, gente, esse menino está constantemente no meu coração. Então, e acompanhar o João crescer, o João, ai, que loucura, foi tudo de bom que Deus podia me dar, gente do céu. Aí, quando veio a Laura, ai.
A Laura é a cara da minha mãe, gente. Eu vou postar no Ontem mesmo eu perfil. estava no Face, assim, de um lado e a Laurinha em cima, eu falei, gente, olha a cara da Laura e olha para a minha. Meu Deus, que É coisa mais incrível. parecida, E incrível. Douglas, e as duas cantam bem, não é verdade? A As duas Laura e minha cantam bem. mãe. Olha. E aí vem o Então, Miguel, que está agora, aqui aí ouvindo a com o gente. Miguelzinho. Ai, o Miguel. Gente, o Miguel, interessante. A Laura não tem ciúmes, mas o João Pedro é ciumento de mim com o Miguel. João, eu te amo, filho. Miguel, te Ele tá ouvindo adoro. mesmo. Laura, oh, minha pequena amada, direto, gente. Eu achava que a Laura não ia nunca ter aquele afeto que tem por mim hoje. Eu sentia uns ciúmes que ela era tão tua amiga, tão amiga tua, que eu falei, para a Laura eu não vou existir nunca, pensava eu. Não. Mas não, a Laura é uma Ó, o coisa. João tá rindo. Ela tá dizendo que te ama e você ri, moleque. É para dizer que ama também. Querido, eu te amo. Laura, eu te amo. Miguel, minhas vidas, eu digo que vocês são os três presentes da minha vida. Os três últimos, que os três primeiros foi a mãe de vocês. Mas sabe Todos. que agora na live que eu participei, as mulheres falavam assim: ah, minha mãe me ajuda, minha mãe me ajuda. É claro que a senhora me ajuda, e pelo amor de Deus. Mas quando o filho fica doente, não pode contar com minha mãe. Porque Não meu filho doente, pode. minha mãe chorando, né, mãe? Não, não, não pode contar mesmo. Essa é uma coisa Porque, e olha, absurda. agora, por exemplo, nós passamos no ano passado uma situação com o João. Eu fiz uma bobagem, porque eu liguei desesperado para eles e eu falei com o meu pai. E o meu pai não contou para minha mãe o que estava acontecendo até eles saírem de casa, porque ele sabia que a minha mãe ia desmoronar, né? A minha mãe é essa fortaleza para a fé. É, a Vera, minha amiga, está dizendo que lembrou da mãe dela, que também é portuguesa, né, Vera? Olha lá o meu pai. Pai, o senhor vai ser o próximo. Ó, já tem aqui, hashtag a próxima live é com o Jarrão. Olha, mãe, eu quero dizer que vocês todos são poços de história, são pessoas que transformam as nossas vidas diariamente. A gente pensou em fechar essa semana de lives com mulheres que nos inspiram. E a senhora é uma mulher assim inspiradora. Eu me lembro que o João, no terceiro ano, no chá com as avós, te levou. Lembra disso lá no Porto? E ele te levou porque assim é com muito orgulho que a gente mostra a senhora para todo mundo, porque a senhora é uma mulher elegante por Obrigada, dentro, filha. por fora. Vocês Ah, também. é uma mulher riquíssima de sabedoria, tem uma sabedoria que nem um livro comportaria tudo que a senhora sabe. Então, ó, já estão dizendo assim, eu quero seu pai na próxima live. Queria que a senhora terminasse. Faltam 3 minutos. Sei que a senhora queria ficar mais tempo falando, porque a senhora gosta. Vou te dizer que a Flávia estava super nervosa, com medo Ela da me, senhora. ela me perguntou, mãe, você está nervosa? Eu falei, não, filha, por que que eu vou estar nervosa? Eu não vou ver ninguém na minha frente. E mesmo se visse, E o eu tenho problema, certeza. não, eu acredito que não. Eu não, quando vejo gente, eu com essa minha modo de ser, de tremer e tudo mais, me deixa Ah, muito mas mãe, eu instável. também tremo. A gente põe a mão para trás, não É, usa a mão para falar assim, porque senão mostra que está tremendo. Mas a senhora fala sempre muito bem. Então, assim, não, graças quero a que Deus. agora a senhora tenha um dom da palavra. E é por isso que os padres todos, quando chegavam na comunidade, queriam a senhora como ministra, como comentarista. Até hoje é assim. O povo está elogiando sua coxinha, sua feijoada, sua comida. Amanhã vai ter grande bico que ela fez para as filhas. Vamos lá buscar, embora não possamos entrar na casa dela. Eu queria dizer que essa quarentena está possibilitando milhões de aprendizagens. Uma delas é a senhora aí, fazendo É, eu live. estar aqui, Né? uma Quem live com diria você. que a senhora estaria Você, numa live, né? Esse contexto promoveu isso. Vamos fazer uma live depois com tia T, tia Ana, e mostrar a fortaleza dessas mulheres da família. essa, Agora, Feliz Dia das Mães para todas as é mulheres o que que eu estão estou dizendo. acompanhando vocês. Eu vou, isso, De pai, pode coração, aparecer. Pai, de aparece para eu vou falar. te coração. Não, eu estou muito feio. Não gente, estou bonito igual a Elga Ramalho aqui. viu, gente? Eu vou aproveitar esses últimos minutos, então, para desejar para todas as mães minhas conhecidas e que eu não conheça, que tenham muita luz, muita sabedoria para poderem sobreviver a todos esses encalços que a vida está nos oferecendo, porque não é fácil com esse movimento do corona, com tudo isso, é muito triste.
nós vermos-nos fechadas dentro de casa, não poder sair à rua, não poder dar um abraço, que é a coisa que mais eu sinto falta, é quando vejo alguém que eu não posso chegar perto, que todo mundo fica, não chega perto. Isso para mim é uma mágoa muito grande, com todos. Então eu dou um abraço a todas as mães que os filhos estão aqui, as mães que os filhos não estão, os filhos que estão presentes, que estão ausentes, que Nossa Senhora se compadeça e dê a todos a graça, a sabedoria de um Deus verdadeiro em nossos corações. Que Deus vos abençoe a todos, filhos e filhas, e que Nossa Senhora do Rosário de Fátima esteja presente sempre na vida de todos nós e nos acompanhando. Deus presente, como eu falo para todos, sempre. Amém.